Graça e paz, amados, graça e paz, pastor Elimar, Igreja Batista Encomendador Venâncio, Itaperuna, Rio de Janeiro. Mais um domingo, 7 de junho de 2020, estamos aí convivendo com esse isolamento social, algumas coisas já estão sendo liberadas, mas ainda estamos convivendo com esta crise mundial da Covid-19, mas cremos que Deus tem estado conosco. E nós estamos aqui sempre trazendo a palavra de Deus para que a esperança ela permaneça viva no seu coração. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, esperança viva. Cristo, a nossa verdadeira esperança em meio à crise. E para isso eu quero convidar você para nós meditarmos em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 1 ao verso 66. Eu quero somente apresentar os blocos, resumindo a nossa leitura, para que possamos ouvir a mensagem de Deus neste momento. Capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, verso 1 ao verso 18, o profeta ele retrata aqui a sua dor. Ele está no contexto opressor na Babilônia, sofrendo com a dor alheia, sofrendo com a correção do povo. Do versículo 19 ao versículo 39, ele muda de atitude, porque até o versículo 18, ele está relatando a desesperança, mas a partir do versículo 19 ao 40, ao 39, ele relata então que a esperança, ele busca a viver a esperança, versículo 21, 22, ele diz, mas quero lembrar do que pode me dar esperança, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. E então, a partir do versículo 40 ao versículo 51, ele fala da confissão, da necessidade de se confessar os pecados, para que Deus pudesse sarar o povo e restaurar a situação do povo. E do versículo 52 ao 66 do capítulo 3 de Lamentações, Jeremias ele vai falar sobre a justiça de Deus, que nada está oculto aos olhos de Deus, o sofrimento que o povo estava vivendo, a opressão dos povos inimigos e a zombaria dos povos inimigos. Então, meus amados, nós podemos resumir esses 66 versículos num pensamento. A verdadeira esperança nos faz superar o sofrimento, voltando nossa mente para a bondade de Deus, a quem confessamos nossos pecados, aguardando a sua justiça. Precisamos meditar aqui também no Salmo 34, versículo 17 e 19, que vem corroborar com o que nós vamos falar. Os justos clamam, o Senhor os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Aleluia! Amém? Meus amados, o livro de Lamentações é constituído por 5 lamentos escritos por Jeremias, depois que os babilônicos destruíram Jerusalém entre 587 e 586 a.C. Em 18 de julho de 586, os babilônicos entraram na cidade, derrubaram os muros. No dia 14 de agosto, a cidade ela foi incendiada, a cidade ela foi destruída. E esse cativeiro foi pior que o povo de Deus passou até então. Tanto é, meus amados, que foi tão traumático esse cativeiro babilônico, que todos os anos, na data, os judeus lembram-se do acontecimento e leem o livro de Lamentações em voz alta em suas sinagogas. Os primeiros capítulos deste livro, Jeremias lamenta a situação da cidade e do povo. Agora, neste capítulo central, o capítulo 3, ele descreve a sua própria aflição, porque ele está naquele contexto. Do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 3, 18, Jeremias descreveu a desesperança, mas nos versos 19 ao 39, Jeremias tem uma atitude de mudança, concentra-se em falar na esperança que temos que ter em Deus, seja em qualquer que seja ou qualquer situação que nos encontramos. Jeremias, no capítulo 3, fala de si mesmo, mas ao fazê-lo ele representa também parte daquele povo que estava ali, que creu na sua palavra, que acreditou em suas profecias. Jeremias ele vive uma crise como judeu, como nação, e ao mesmo tempo uma crise particular como profeta. Ele sofre todo tipo de abuso por fazer a vontade de Deus. Jeremias ele foi
ridicularizado pelo povo. Muitos não creram na sua mensagem, mas Jeremias, em meio à desesperança, ele está ali focado na verdadeira esperança. Verdadeira por quê? Porque ao passo que ele pregava a palavra de Deus, anunciando a iminente destruição e opressão, outros pregavam que nada aconteceria com o povo pelo fato do templo estar entre o povo. Nós encontramos isso já em Jeremias capítulo 7, versículo 4. Entretanto, o povo não deveria confiar no templo majestoso, mas o povo deveria ser fiel a Deus, se arrependendo dos seus pecados. Meus amados, que nós aprendemos aqui de início. O cristão não está imune às consequências pessoais, a consequências de crises do seu país. O cristão não está imune por ser fiel a Deus, por estar pregando a palavra. O cristão não está imune às consequências do seu povo. O cristão também sofre, sente dor, é injustiçado, ainda que não contribua para tais sofrimentos, mas por fazer parte de um povo, sofre junto. O cristão não está imune às crises pessoais, insatisfação, questionamentos, perseguição, doença, desemprego, problemas familiares, financeiros e etc. O cristão não está imune por ser fiel a Deus, pois ele pode estar sendo provado para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, através da sua mensagem, da mensagem que ele está trazendo ao seu povo. Entretanto, o cristão não pode perder a esperança, mesmo vivendo em meio à desesperança, porque as crises, elas vêm e passam, os sofrimentos vêm e passam, as provações passam, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Salmo 125, versículo 1. Então, meus amados, a verdadeira esperança nos faz superar o sofrimento, voltando a nossa mente para a bondade de Deus, a quem confessamos nossos pecados, aguardando a sua justiça. Desse capítulo 3 de Jeremias, nós podemos tirar 3 lições para que superemos essa pandemia da Covid-19 com os pés no chão e a nossa mente voltada para o trono da graça, superando as adversidades que nos são uma realidade. Em primeiro lugar, somente a esperança viva pode nos ajudar a superar o sofrimento. O verso 1 ao verso 18, Jeremias ele vai fazer um relato do seu sofrimento, do que ele está passando. E no verso 18 ele vai dizer o seguinte: já pereceu minha força, como também a minha esperança no Senhor. Entretanto, esse ponto crítico, quando Jeremias ele chega a dizer isso no verso 18, esse ponto crítico do lamento de Jeremias o leva a concentrar-se no Senhor e não em si mesmo. Então ele vai declarar no versículo 21 que ele deveria trazer o que? A sua memória, a sua mente, a esperança. Meus amados, quantos na intensidade do seu sofrimento, da sua dor, não diz como Jeremias: já pereceu minha força, como também a minha esperança no Senhor? Isso acontece quando as pessoas elas ficam focadas em si mesmas, quando as pessoas ficam focadas na sua dor. Quando focamos a dor, o sofrimento e a crise, meus amados, nós deixamos de olhar para Cristo Jesus, nossa verdadeira esperança. 1 Timóteo 1:1. Quando olhamos para nós mesmos, ficamos deprimidos. Quando olhamos para as circunstâncias à nossa volta, ficamos angustiados. Mas quando olhamos para o Senhor, nós somos abençoados. Então precisamos ter uma mudança, uma atitude de mudança. Precisamos olhar menos para nós mesmos, olhar menos para as nossas circunstâncias e olharmos mais para o Senhor Jesus Cristo, para que sejamos abençoados. Hebreus 12, verso 1 e verso 2. Meus amados, somente a verdadeira esperança viva pode voltar nossa mente para a bondade de Deus, versículo 19 ao versículo 39.
Nesses versos, vemos Jeremias mudando o foco. Ele tem uma atitude de deixar de olhar para a sua miséria, para lembrar das misericórdias de Deus, versículo 22 e 23. O quadro, a situação do povo não tinha mudado, muito pelo contrário, mas ele lembrou-se da fidelidade, ele lembrou-se da bondade do Senhor, e isso lhe deu esperança, versículo 19 e 21. Ao contemplar o caráter de Deus, Jeremias percebeu que a melhor coisa que o seu povo poderia fazer era esperar pacientemente, silenciosamente, enquanto o Senhor trabalhava e realizava a sua vontade a seu tempo. Versículo 25, 28, aqueles momentos de dores e sofrimentos era a correção de Deus ao seu povo que tinha se rebelado contra ele. Meus amados, o segredo da vitória em tempos de dificuldades é simplesmente se submeter ao Senhor e aceitar o que Deus pôs sobre nós. Verso 27 e 28, devemos nos prostrar com o rosto em terra diante do Senhor e nos sujeitar a Ele sem murmurar, sabendo que a seu tempo Ele nos livrará. Isso é trazer à nossa mente a bondade de Deus. Naquele momento de dor e de perplexidade, Jeremias apropriou-se de algumas certezas maravilhosas que podem nos ensinar hoje. O Senhor não rejeita seu povo e nem se esquece dele, versículo 31, mesmo em meio à dor sabemos que Ele nos ama, versículo 32, Deus não tem prazer em disciplinar seu povo e sente a dor, versículo 33, Deus vê a forma como as pessoas nos tratam, versículo 34, Deus está assentado no trono e tem o controle de tudo, versículo 37 e 38, se Ele nos disciplina por nossos pecados, não devemos nos queixar, pois é um ato de amor, pois a disciplina do Senhor é prova do seu amor, versículo 39. Meus amados, assim como o profeta Jeremias trouxe à sua mente a bondade de Deus que lhe daria esperança, vivendo um dia de cada vez e a cada manhã se abastecendo da misericórdia de Deus, meus amados, que possamos também viver assim, sabendo que o nosso dia a dia nunca estaremos sozinhos, pois a nossa verdadeira esperança não está por vir, mas a nossa verdadeira esperança já veio, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdadeira esperança, meus amados. Se temos a vida eterna com Cristo, nossa mente, ela tem que mudar, e nada neste mundo pode nos vencer quando nós estamos em Cristo. Paulo vai dizer isso em Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada. Meu querido, a verdadeira esperança, ela nos faz superar o sofrimento, voltando a nossa mente para a bondade de Deus, a quem confessamos nossos pecados, aguardando a sua justiça. Meu querido, somente a esperança viva nos leva a confessarmos nossos pecados. Versículo 40 ao versículo 51. Nos versos 39, a expressão seus próprios pecados nos revela a necessidade de arrependimento pessoal e nacional. Nos versos que se seguem, o verso 40 ao verso 51, nos revela que Jeremias sabia que a queda de Jerusalém era um ato de disciplina da parte de Deus e que o propósito dessa disciplina era levar a nação à submissão e confissão dos seus pecados. Entretanto, a oração de Jeremias aqui nesses versículos, nesses versos, é um convite, um chamado de Deus para que toda a nação viesse a confessar os seus pecados, para que pudessem ser curados e restaurados. O chamado de Deus para o seu povo é igualmente hoje, meus amados, e nós podemos ver muitas pessoas recitando, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, que parte boa é essa, Deus nos ouvir, Deus nos perdoar, Deus sarar a nossa terra. Entretanto, temos que analisar
o contexto do versículo que está nos dizendo sobre o quê? De se converter dos maus caminhos, de se humilhar, de buscar a presença do Senhor. Meus amados, o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no nosso Brasil, meus amados? O que está acontecendo com as famílias? Será que nossas necessidades e adversidades não são o modo com que Deus está chamando a nossa atenção? Não estaria Deus nos chamando a investigar a nossa vida relacional com Ele? Será que não estamos tão religiosos, supersticiosos e menos relacional com Deus? Meus amados, o povo estava confiante no majestoso templo de Salomão. Estavam confiantes em nações poderosas, como por um período o povo lá atrás em Moisés depositou a sua esperança no Egito. E no momento de crise no deserto, fugindo da escravidão, queriam voltar para a escravidão. Meu querido, em quem temos ou em quem estamos confiantes? Em quem estamos depositando a nossa esperança? Essa lamentação de Jeremias pode muito nos ajudar para que saiamos dessa crise confiante, mas pés no chão e a mente voltada para o trono da graça de Deus. E eu quero concluir o verso 52 ao 66. O verso 52 ao 66 resume muito daquilo que encontramos nas profecias de Jeremias. Jeremias 37, 38, nos revela a sua perseguição e confinamento numa cisterna. Jeremias 11, 18, 23, 26, 28, nos revela insultos, injúrias verbais e intrigas para matá-lo, como profeta, como um homem de Deus. Meus amados, se o povo tivesse dado ouvidos ao profeta Jeremias, ao invés de persegui-lo e maltratá-lo, a cidade e o templo teriam sido salvos, as pessoas teriam sido poupadas. Contudo, Jeremias, ele só encontrou amparo e salvação no Senhor. E eu quero chamar a sua atenção hoje, em especial, para o contexto de Jeremias, o que ele está vivendo em meio à crise. A mensagem de esperança de Deus para ele, do capítulo 1, verso 8, é o seguinte: Jeremias, não temas. E é o que Deus também está dizendo para nós neste momento em que nós estamos vivendo dias difíceis no mundo e no nosso Brasil. Não tema. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: assim como Deus não abandonou seu servo, o profeta Jeremias, Deus não irá nos abandonar. E dentro desse contexto de 52 ao 66, meus amados, nós precisamos nutrir a justiça de Deus. Deus é justo. Se estamos sendo injustiçados, Deus nos fará justiça. Se estamos errados, Deus fará justiça, porque Deus está nos chamando a atenção para que nos arrependamos. Então nós precisamos entender, meus amados, no momento de crise, e nessa crise que estamos vivendo, não podemos focar na desesperança. Não traga à sua mente coisas que não edificam, falsas mensagens. Não olhe somente para você, para as circunstâncias que estão à sua volta. Não alimente a sua dor diante dessa pandemia. Faça como o profeta Jeremias, nos versos 21 e 22. Traga à sua mente, à sua memória, o que lhe pode dar esperança. Traga para a sua vida, para a sua família, as recomendações do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas de cima e não nas que são da terra. Cristo, meus amados, é a nossa verdadeira esperança em meio à crise. E é nele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Eu quero orar com você neste momento. Amém? Oremos. Deus, coloco diante de Ti essas pessoas que estão me ouvindo, essas pessoas que estão ao alcance dessa mensagem. Peço que o Senhor as abençoe, Deus. Peço, Deus, que neste momento Teu Santo Espírito recobre as suas memórias, as suas mentes,
a verdadeira esperança. E eu te peço por aqueles que ainda não têm essa esperança, que eles possam se converter a Cristo Jesus neste momento e que teu Santo Espírito possa lhes dar essa esperança, as escrevendo em seus corações e fazendo-os a meditar através da sua palavra. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, ó Deus, e tenebrosos, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa luz, e é a Ti que nós oramos neste momento, para que o Senhor socorra todos quantos estão aflitos neste momento. Pois nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Ô meu querido, que Deus possa te abençoar. Um forte abraço do pastor Elimar para você e para a sua família. E até a próxima. Fiquem na paz de Cristo. Amém?